É com muita honra e com muito júbilo que estou presente no lançamento público desta biografia do professor Carlos da Mota Pinto. Faço a título institucional, como Presidente da República, mas se me permitem também a título pessoal, como admirador da obra jurídica de Mota Pinto desde os meus tempos de estudante de Direito e mais tarde, depois de o conhecer, como admirador da integridade do seu caráter, do seu inquebrantável patriotismo, da sua dedicação sem limites aos ideais e valores em que acreditava. Admirador tanto mais isento quanto tantas vezes os cruzamentos da vida comportaram desencontros ou divergências de percurso. Todos, para além das contingências do efêmero, admirávamos nele a firmeza de caráter, o poder da inteligência e a transbordante alegria de viver, bem como a devoção total que tinha à sua família e ao seu país, o seu humor e a sua simplicidade. A simplicidade que é panágio daqueles que verdadeiramente não precisam de cargos nem de artifícios para revelarem a sua grandeza. Este livro fazia falta. É um ato de justiça. Felicito calorosamente o autor e o editor, saudando também a família por, ao fim de tantos anos, se ter cumprido aquilo a que o escritor italiano Primo Levi chamava um dever de memória. Na verdade, devemos curvar-nos perante a memória de Carlos Alberto Mota Pinto, uma memória luminosa e inspiradora que este livro capta de forma admirável. A fluidez da escrita, aliada a uma sólida recolha de fontes, permitiu ao autor aventurar-se por um caminho novo na sua obra, a biografia política. No passado, João Pedro Jorge já tinha, é certo, traçado o percurso de vida de alguns nomes da nossa cultura, com destaque para a sua tese de doutoramento, depois publicada em livro sobre a vida e a obra do escritor Luís Pacheco. Esta é a primeira vez, segundo creio, que escreve uma biografia política, muito mais do que a biografia de um político, já que a trajetória de Carlos Alberto Mota Pinto não se resume, longe disso, à atividade cívica e política desenvolvida antes e depois do 25 de abril de 1974. Na verdade, esta obra permite reconstruir, a par e passo, a personalidade multifacetada do professor Mota Pinto. Desde logo as suas origens, a que sempre manteve uma ligação profunda, própria daqueles que legitimamente se orgulham de onde vieram. O cotidiano de Pombal, na infância e juventude de Mota Pinto, é captado com minúcia e grande pormenor, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de evocação de um pretérito perfeito, mais que perfeito. Aqui fica exemplarmente caracterizado o primeiro traço de caráter de Mota Pinto, a sua fidelidade às raízes. Depois, a Universidade, ou melhor dizendo, a Universidade de Coimbra, alma mater da nossa academia. O fulgor da inteligência de Carlos Mota Pinto cedo o destinou a uma carreira universitária que abraçou com desvelo, com uma enorme capacidade de trabalho e em que se notabilizou como um civilista cimeiro na viragem para a segunda metade do século XX português. A marca do universitário estará presente em toda a sua vida, inclusive no exercício de cargos públicos, como deputado, naturalmente, mas também como ministro de várias exigentes pastas, como vice-primeiro-ministro e como primeiro-ministro. A ele se deve, como todos sabem, a designação do nosso Parlamento, que num momento criativo, Mota Pinto propôs que se chamasse Assembleia da República. Os estudos jurídicos feitos em Portugal e na Alemanha abrem numa outra dimensão, incutindo no seu espírito, sempre atento ao mundo, um profundíssimo apego ao primado da lei e da justiça e ao princípio do Estado de Direito, com tudo o que isto implicava num regime autoritário. Sempre com rara conciliação entre teoria e prática, elevado na difícil análise abstrata, finíssimo na intuitiva apreciação concreta, brilhantíssimo na argumentação escrita e oral,
inventivo na formulação dogmática, subtil no lidar com o direito feito vivência real. De primeiro, com essa carreira, prestará serviço militar na Guiné, adensando-se aí uma outra faceta do seu caráter, o sentido patriótico e o espírito de missão. Encarará desde então a vida universitária, cívica e política sempre à luz desse espírito de missão e serviço à comunidade, nunca se afastando no fundo dos ideais forjados nos alvores da idade adulta. Data também dessa época o início de um sonho, o sonho de um Portugal democrático, verdadeiramente europeu, naquilo que a Europa significa como espaço de justiça social e de solidariedade. Sonho inseparável de um acendrado amor a Portugal, a um Portugal profundo, telúrico, bem arraigado na sua matriz de existência, mas projetado em horizontes mais vastos, juntando cultura popular e cultura académica, pulsar nacional e abertura universal. Em nome deste amor e daquele sonho, participou ativamente na gênese do Partido Popular Democrático, sendo deputado à Constituinte e um corajoso combatente pela liberdade, tantas vezes em circunstâncias difíceis, ou mesmo muito difíceis. Carlos Alberto da Mota Pinto era, acima de tudo, um social-democrata europeu, conjugando prestígio da autoridade, respeito da liberdade económica e visceral preocupação social. Um homem capaz de estabelecer compromissos, revelando uma notável capacidade de diálogo e uma elevação de caráter que dele fizeram uma personalidade do primeiro plano da vida pública portuguesa no período pós-revolucionário e pouco depois, após a estabilização do regime num sentido civilista europeísta. Como que se diria, um social-democrata ao mesmo tempo radical-centrista, ao jeito dos radicais socialistas da Quarta República Gaulesa, capaz de falar quer com a direita conservadora ou liberal, quer com o socialismo moderado. A sua afabilidade de trato, a sua inteireza de princípio, o apreço por uma convivialidade sã eram características que faziam dele um homem de consensos, um interlocutor privilegiado para encontrar pontos de confluência essenciais para alcançar aquilo que deu título a um dos seus livros, Servir Portugal. Esta biografia volumosa e completíssima contempla e faz justiça a todas essas vertentes deste português de exceção. E de tão inspiradora que é, suscita, ademais, uma reflexão complementar. A do talento singular de quem foi grande jurista, grande político e grande homem, apesar de tudo o que o condicionava para que não fosse. O que o condicionava na academia como na política. Na academia, tendo a antecedê-lo uma geração notabilíssima, a dos pais do Código Civil que nos rege. Na política, tendo a rodeá-lo uma pleiade única, a dos pais da democracia de Abril. Na academia, discípulo de Manuel de Andrade, Vaz Serra, Paulo Mereia, Braga da Cruz, Pires de Lima, Pereira Coelho, Antunes Varela, só para citar os mestres de Coimbra. Decisivos criadores de um monumento que celebra agora meio século de história. Na política, companheiro de percurso nos primeiros anos da democracia, dos líderes partidários como Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Diogo Freitas do Amaral e Álvaro Cunhal. Sendo certo que o pai da democracia da sua área política era uma personalidade fortíssima, cuja vida foi ceifada logo em 1980, isto é, 6 anos após a Revolução, deixando um traço mítico, se possível, ainda mais forte. Se somarmos a este duplo contexto, particularmente complexo, o ter Carlos Mota Pinto partido do nosso convívio, apenas 11 anos depois de Abril, fácil é entender como foi extremamente difícil afirmar-se, enquanto vivo, num ambiente de notáveis juristas e políticos e depois da sua morte, em cotejo com o drama que o antecedeu de 5 anos e deixando por realizar o que seguramente iria ser o tempo culminante da sua carreira.
E não obstante, Carlos Mota Pinto, por excepcional mérito próprio, rompeu as baias dos seus mestres do direito e dos seus pares na política para constituir um exemplo quase único de simbiose entre um grande jurista e um grande político, um grande homem em democracia. Deixe-se para último aquilo que é primeiro: a devoção que votava à família, à sua mulher e aos seus 3 filhos. Todos seguiram carreiras brilhantes, sendo essa, porventura, a mais notável homenagem que fazem à memória de seu pai e ao seu imorredouro exemplo de vida. Muito obrigado.